ano da Rede Municipal de Ensino, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde. É com muita alegria que eu, professora Luzia Macedo, estou aqui para ministrar mais uma aula do componente curricular História. Vem comigo, dando continuidade aos nossos estudos. O tema desta aula é Operários e Indústria entre 1889 e 1930. Bem, o Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país ele recebe pessoas de todo o mundo. Durante os primeiros anos da colonização, essa imigração, ou seja, essa vinda de pessoas de outros países para o Brasil, ela acontecia de forma espontânea. Quando a notícia do descobrimento das Américas espalhou para a Europa, muitas pessoas vieram para o Brasil para explorar o novo território. Então, durante o período colonial, a coroa portuguesa incentivava a imigração, oferecendo viagens gratuitas, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos, terras para milhares de portugueses. Então, outro fluxo migratório que se iniciou nesse período colonial foi a migração forçada, onde eles traziam os africanos para servirem mão de obra escrava para o desenvolvimento da economia da colônia. E assim, estima-se que 5,5 milhões de africanos vieram para o Brasil serem escravizados. E desses 5,5 milhões, apenas 4,8 milhões chegaram vivos em nosso território, pois eles eram transportados, como a gente já viu em aulas anteriores, em condições desumanas, navios super apertados, com capacidade ultrapassada de pessoas, né? Então, aí isso causou muitas mortes dessas pessoas que vieram para o Brasil. Com a pressão inglesa para a libertação dos escravos, que culminou no fim do tráfico negreiro e na abolição da escravatura, houve uma intensificação da imigração para o Brasil, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por mão assalariada barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produções agrícolas daquela época. Assim, grandes levas de imigrantes vieram para o Brasil entre os anos de 1890 e também de 1930. E assim, eles tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do Brasil nesse período. Então, nas fazendas de café do interior paulista, naquela época, os colonos eles chegavam a trabalhar 13 horas por dia, só para vocês terem uma ideia, galerinha. E apesar disso, por vezes, os fazendeiros deixavam de pagar os salários àqueles povos e submetiam a maus tratos e também humilhações. Diante disso, muitos colonos eles fugiam das fazendas, onde eles trabalhavam no café durante a noite para a cidade mais próxima, ou então eles esperavam terminar o contrato para ir embora, deixar o campo e ir para a cidade. Assim, esses imigrantes eles iam para regiões de Araraquara, regiões de Campinas, de Ribeirão Preto, no interior paulista, mas a preferida mesmo era a cidade de São Paulo, que no final do século XIX recebeu muitos imigrantes. E assim, em 14 anos, o número de habitantes de São Paulo tinha aumentado 5 vezes, só para vocês terem uma ideia. Na cidade de São Paulo, os imigrantes eles trabalhavam em profissões diversas, como alfaiate, sapateiro, afiador de facas e tesouras, pintor, jornaleiro, garrafeiro, vendedor de peixes, vendedor de frutas, de verduras, de cereais e também como operários nas fábricas. Entre 1889 e 1930, esses operários que trabalhavam nessas indústrias, eles não tinham assim uma condição de vida assim bem resolvida, né? Essas indústrias elas exploravam muito esses trabalhadores também. Assim, em 1889 foi a época que o Brasil deixou de ser uma monarquia. E aí, nessa época de 1889, o Brasil passou a ser um país com a república presidencialista.
E assim, durante essa Primeira República, que aconteceu entre 1889 e 1930, com o crescimento da população, aumentou também o consumo por roupas, por alimentos e dentre outros itens necessários para a subsistência de um ser humano. E para tentar atender a essas necessidades, criaram-se as indústrias em várias cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e também Porto Alegre. Bem, mas, professora, como era essa vida nas fábricas? Vamos ver. Como praticamente não existiu uma legislação social até a década de 1930, o que imperava era regulamentos pelos próprios patrões, pelos próprios donos das fábricas, que controlavam o trabalho e resolviam possíveis conflitos entre os trabalhadores. Tais regulamentos internos que tinha nas fábricas eram muito rígidos. E esses regulamentos eram feitos pelos donos das fábricas. E ali eles estabeleciam total disciplina. Eles multavam e também castigavam fisicamente pequenas falhas ou atos que eles julgassem condenáveis no interior do espaço fabril. Os horários e o ritmo do trabalho também era duramente supervisionado e pequenas falhas resultavam em multas altas, que diminuíam ainda mais o salário dos operários. Havia trabalhadores, para vocês terem uma ideia, que chegavam a receber no final do mês apenas 2/3 do seu salário. Nesse momento, vocês estão assistindo trechos do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Caso vocês tenham interesse em assistir o filme completo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí, galerinha, esse filme, ele retrata com humor a realidade do trabalho fabril naquela época. Além daqueles trabalhadores explorados, eles ainda exploravam as crianças de 9 a 14 anos. Elas trabalhavam nas fábricas e sobre essas crianças recaíam castigos físicos e pesados. Essas crianças de 5 anos, elas trabalhavam ocasionalmente nas indústrias e não escapavam das suas, dos castigos, brincadeiras e conversas das crianças normal, né, da fase da vida. E às vezes a ausência de serviço também por parte de um funcionário, a demora no banheiro, não somente pelas crianças, mas até mesmo pelos adultos, se eles demorassem no banheiro, eram considerados faltas plausíveis de punição. E eles levavam duras punições por conta disso, para vocês verem o quanto esses trabalhadores eram explorados. E, além disso, a participação em greves, em filiação aos sindicatos, erros, qualquer serviço, qualquer coisa que acontecesse no serviço, que fosse desobediência, recebiam broncas duríssimas, além das penas salariais. Então, galerinha, no início do século XX, as fábricas, elas eram mal iluminadas, não tinha ventilação, os operários trabalhavam de 10 a 16 horas por dia, em troca de um salário que mal dava para comprar comida, mal dava para comprar roupa e também para pagar o aluguel. E, além disso, essas pessoas elas não tinham direito a férias. As mulheres e crianças recebiam bem menos que os homens, mesmo que eles exercessem uma atividade igual aos homens. E assim, reagindo a essa situação, brasileiros imigrantes se uniram para lutar por melhores condições de trabalho e também melhores condições de vida. Os operários formaram sindicatos e fizeram greves em várias cidades do Brasil. A maior dessas greves, gente, aconteceu em 1917, na capital paulista, que se alastrou para o Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e também o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, para voltar ao trabalho, os operários exigiam jornada de trabalho de 8 horas, aumentos salariais, abolição do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos. E assim os patrões até concordavam em aumentar os salários para aqueles funcionários acabarem a greve.
E até que eles conseguiram, né? Eles deram uns aumentos nos salários, a greve terminou, porém os patrões eles demitiram os principais líderes dos movimentos grevistas. E apesar disso, os operários ainda continuaram lutando em 1934. E assim eles conquistaram direitos trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, proteção do trabalho do menor e da mulher e férias anuais remuneradas. Foram algumas conquistas. Agora, nós vamos falar sobre a presença dos imigrantes em construções, festas e alimentos. Bem, galerinha, os europeus que aqui chegaram, eles não vieram apenas com sua força de trabalho, eles trouxeram também materiais e técnicas de construção, cultura musical, hábitos alimentares, muita festa e também a sua fé. Bom, em relação aos hábitos alimentares que herdamos dos italianos, os alimentos básicos eram a polenta, que é feita com fubá, água e uma pitada de sal, os legumes como berinjela e pimentão, a salada de rúcula, que colhiam da horta plantada por eles mesmos. E em pouco tempo, os italianos habituaram-se a comer também o arroz e o feijão, a moda brasileira, que é acompanhada do vinho, acompanhada também da polenta e também do radicchio. Atualmente, os hábitos alimentares brasileiros, principalmente em São Paulo e no sul do Brasil, são muito fortes, marcados pela presença da cultura italiana. Aos domingos, mesmo entre famílias que não são descendentes italianos, o prato principal do almoço é muitas vezes a macarronada da mamma. À noite é comum comer pizza, que também é bem comum em nosso município. Quem de vocês não já comeu uma pizza, né? É uma comida bem comum. E não só aqui na nossa região, ou como na região de São Paulo, como no Brasil inteiro. Pizza faz parte do nosso prato e é uma cultura que a gente herdou dos imigrantes. Em relação à música e futebol, os italianos e seus descendentes, eles participaram intensamente da vida cultural brasileira. Na música, em tantos outros artistas, pode-se citar o compositor Adoniran Barbosa. E também a cantora Mafalda Minosse. Em 1915, os imigrantes italianos e seus descendentes, eles fundaram em São Paulo o Clube Palestra da Itália. E na Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma crise, né? Que o Brasil se tornou inimigo da Itália durante essa guerra. E assim, o time foi pressionado pelo governo brasileiro para mudar de nome, passando a se chamar Sociedade Esportiva de Palmeiras. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula virtual. Deixo aqui meus beijinhos e abraços virtuais. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.